Está começando o nosso podcast hoje sobre a rotina ideal para fazer o seu time bater as metas. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez compartilhando um pouquinho do nosso histórico, dos nossos clientes e da nossa operação aqui com vocês. Exatamente. O Felipe é gestor de operações aqui dentro da Codirect, lidera o atendimento e tudo relacionado aos produtos que entregam para o cliente. Então, ele tem bastante gente na sua equipe e a gente vai conversar aqui sobre qual que é a rotina que ele utiliza, que a gente utiliza aqui dentro, que a gente indica os nossos clientes também para poder fazer o time bater meta, certo? Porque assim... É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo contrata pessoas para liberar o tempo para fazer bater metas, né? Com certeza. Eu acho que esse é um grande anseio e desejo de todos os nossos clientes, sem exceção, né? Quando eles entram aqui no programa com a gente, o desejo deles é conseguir bater meta, é aumentar faturamento. Ter mais tempo livre, né? Descobrir como que ele vai fazer isso e sair da loucura do dia a dia para deixar a equipe mais autônoma e mais produtiva. Né? Pois é, até falando nisso da loucura do dia a dia, né? Bastante gente comenta e a gente vê quando às vezes chega por aqui que diz, pô, tá uma loucura do caramba, não tem tempo pra nada. Como que faz pra primeira pessoa dar aquela parada e ver que o problema tá com ela? Respira, né? Eu falo assim, eu sempre digo, o tempo é assim, 100% de certeza que todo mundo fala que não tem tempo, né? Então, é um fator comum, né? Então, é uma objeção comum que todo mundo fala. E eu digo assim, o tempo é prioridade para eles, né? Eu digo, pô, quando tu vai pagar tua conta de aluguel, tua parcela do carro, tua conta de luz, tu nunca esquece. Por quê? Porque naquele tempo, naquela data, tu vai fazer que tu sabe que se tu não fizer, tu tem a penalidade, que é pagar uma multa, então é um dinheiro a mais e tal. Então, tu se organiza para aquela ação. Claro. Então, a prioridade que a gente pede para os clientes é que no início do programa eles tenham prioridade para executar o programa, porque o programa vai levar eles para um momento melhor, para uma realidade melhor, mais próximo do sonho que eles estão alcançando. Então, quando a gente consegue mostrar que a prioridade deles é executar aquilo que a gente se propõe a fazer dentro do programa, eles começam, milagrosamente ou magicamente, eles começam a ter tempo. Então, a pessoa que já era 100% atarefada, ela começa a ter tempo, começa a realizar. Por quê? Porque ela vê os benefícios, porque ela vê o resultado e que ela traz a importância para eles, né? Então, esse é o primeiro momento. A gente senta, faz um alinhamento, coloca prioridade dentro do seu tempo. Claro, que tempo é prioridade, né? Os 24 horas são iguais para todo mundo. Exatamente. E tudo é questão de prioridade. Então vai falar da rotina para o time bater as metas, mas até antes disso é a rotina do dono, né? Não adianta eu criar uma rotina para o time se o dono tá com a rotina toda errada que não vai levar a bater as metas, né? Como que a gente organiza primeiro a rotina do dono, né? Porque... se ele continuar fazendo da maneira como ele está fazendo, como ele está gerindo o tempo dele, como ele está se organizando, as prioridades dele, não vai fazer ele alcançar um resultado diferente. O dono, o empresário, ele é o líder principal desse processo, né? Então, se ele não está engajado nessa missão de orientar a equipe dele em prol de um resultado, ele não vai conseguir alcançar aquilo que ele almeja. Então, assim, o papel do dono é organizar a casa, organizar os processos, treinar as pessoas, deixar claro as metas e os objetivos para que eles possam, dentro da qualidade e especificidade de cada um, produzir aquilo em prol da meta e do resultado. Né? A gente falou, beleza, da rotina do dono e depois a gente falou de bater metas, né? Então, tudo começa tendo clareza de qual é a meta que ele tem para poder atingir e o time saber qual é a meta. Porque é muito louco, já teve gente que eu conversei que o dono tem uma meta, mas se eu perguntar, o dono tem a meta na cabeça dele, ele vai lá na planilha, ele escreve, não, a gente tem que fazer 200 Guardado mil. Lá no fundo do coração, né? E não compartilha para ninguém. Ele acha que o time tem bola de cristal para adivinhar a meta de faturamento que ele quer. Ou às vezes, eu já comentei com o pessoal, mas não é comentar, né? Assim, ou às vezes tem até vergonha de falar, né? De falar em faturamento, em dinheiro. Quanto quer crescer, quanto quer
realizar, é verdade. Conta um pouco mais, assim, o que é o ideal para ele, assim, beleza, a gente tem uma meta, como que é o ideal para ele comunicar, fazer o time entender aquela meta, ir atrás daquela meta junto, enfim. Uhum. Assim, o primeiro papel é até ele ter clareza dessa meta, né? A gente tem ali a ferramenta MetaSmart que a gente utiliza, que auxilia eles em descrever de forma mais objetiva qual que é realmente essa meta, porque às vezes é um desejo, é um sonho, mas nem ele sabe materializar isso, né? Cara, eu quero vender mais, assim, eu quero crescer mais, eu quero expandir, eu quero... Eu quero ganhar mais. Felipe, eu quero ganhar mais. Mas quanto? Para quê? No quê? Vendendo o quê? Fazendo o quê? Então, são vários questionamentos que a gente tem para que ele possa efetivamente dar um direcionamento. Né? Se eu falar assim, vai lá e na padaria e compra alguma coisa para mim. Vou comprar o quê? O que gosta? Gosta de um pão? Gosta de um sonho? Gosta de um pastel? Né? O que vai te deixar feliz? Então, precisa ter um objetivo bem claro. Traz comida. Assim. É muito genérico. Eu sou vegetariano, como carne, não como carne, peixe. Então, assim, é toda uma questão que a gente coloca e o empresário ele precisa ter essa clareza, ele precisa externalizar essa clareza e ele precisa garantir que todo mundo na equipe dele tenha a mesma clareza que ele. Né? Porque só quando a gente está mirando o mesmo objetivo, o mesmo foco, que a gente consegue alcançar e chegar nele. Claro, então, isso primeiro de tudo é o dono sentar com sócios, enfim, com quem for, para escrever bem claro quais são as metas, seja a meta do ano e metas mensais. E depois a gente quebra essas metas mensais em semanais para a gente ir atingindo as pequenas metas que vão alcançar, né? Então, mas antes de tudo, cara, qual que é a meta do ano? E isso tem que estar escrito e desenhado. Assim, não pode ser de boca, porque de boca as pessoas esquecem. Com certeza. Então, assim, precisa ser ritualístico para as pessoas estarem olhando para a meta. E é muito louco, porque quando a gente tem uma meta, desperta muitos sentimentos nas pessoas. Alguns se sentem pressionados, outros se sentem entusiasmados, gera múltiplos sentimentos. Mas para mim eu enxergo a meta como um foco, um alvo, assim, para onde a gente está caminhando, né? Porque senão as pessoas começam a fazer um monte de coisa simplesmente por fazer e não estão olhando para a meta principal da empresa. Tem que ter esse objetivo para não ser algo inalcançável, para também não ser algo muito fácil e que não desperte o desejo e a vontade de crescer, né? A gente trabalha aqui bastante com as metas de 3 anos e de 90 dias, ou seja, onde que eu quero estar num ponto futuro longo e onde que eu quero, o que eu vou fazer agora, o que eu posso fazer a curto, médio prazo que vai me dar um passo a mais dentro desse caminho, que é algo factível dentro desse momento que eu posso fazer dentro da minha realidade. Por quê? Porque muitas vezes a meta que eu quero alcançar, ela está muito longe da minha realidade atual. Então, assim, não é que eu não posso sonhar alto, eu não posso sonhar grande, eu não posso botar uma meta muito grande. Pode e deve, mas faça também metas menores para que tu mostre o caminho que vocês vão percorrer para chegar até lá, né? Se a equipe tiver a clareza e comparar essa ideia juntos, né? E aí passa por todo um processo que a gente vai falar até um pouquinho mais para frente aqui, da gente vender essa ideia internamente, com certeza esse caminho vai sendo trilhado e eles alcançam esse objetivo. Por que 3 anos primeiro e depois o 90 dias? Sendo que, ou seja, o 90 dias é primeiro do que os 3 anos. Os 3 anos é porque é aquela meta que a gente trabalha mais como um sonho, né? Então é algo grandioso, é algo que a gente quer chegar, é uma diferença que a gente quer fazer dentro do nosso nicho, do nosso mercado, né? Então, assim, ele é algo muito grandioso. E quando a gente faz com muito tempo, né? O brasileiro já sabe, né? Ele vai estudar na prova no último dia antes da prova. A prova marcada daqui a 3 meses. Então é natural que essa organização ela fique mais difícil quanto maior for o prazo. Então, os 90 dias é algo atual hoje que eu posso fazer num curto prazo e que vai no direcionamento dessa meta. Por quê? Para eu não baixar a cabeça e sair nadando e perder o rumo de onde eu quero chegar. Claro. Então, às vezes eu tô com a cabeça baixa, né? A gente fala muito disso, cara. Calma, respira, levanta a cabeça, vem alguém de fora, levanta a cabeça, olha porque tu tá nadando, tu tá se esforçando, tu tá trabalhando no dia a dia, tá dando o seu melhor, mas tu não tá indo no caminho da tua meta. Não é esse o melhor caminho ou o mais rápido, né? Perfeito, isso é uma excelente analogia, né? Eu posso cair no mar, na piscina, sair nadando que nem um desesperado, mas se eu tiver virado 5 graus fora da meta, daqui a 3 anos nadando, você vai chegar lá no final muito longe daquilo que você tinha buscado. E outro ponto também em relação a esses 3 anos é que dependendo da visão do dono, onde você quer chegar, hoje é o primeiro dia para alcançar aquela meta e vão ter caminhos diferentes. Por exemplo, imagina, a pessoa tem uma loja que fatura 100 mil reais por mês.
Daqui a 3 anos ela quer ter 5 lojas. É um caminho. Tem gente que vai dizer, não, eu quero ter uma loja grande. É outro caminho. Não, eu quero criar uma rede de franquias. É um outro caminho. Então, dependendo de onde a pessoa está hoje e para onde ela quer ir, o que ela quer fazer com a empresa, vai mudar. As estratégias vão mudar. A própria meta de 3 anos pode mudar? Sim, né? sim, Então, mas eu tenho que ter esse foco, né? Eu não posso, certeza. por mais que ela mude, depois eu vou mudar ela, mas eu não posso simplesmente abdicar, não, eu vou fazer 3 meses, depois eu vejo, depois eu ando um pouquinho, cara, não existe isso. Imagina você fazendo uma viagem, sei lá... Sem saber para onde vai. É isso, imagina, não, eu vou subindo aqui na BR-101, aí eu vou andar uns 100 km, depois eu paro e penso para onde é que eu vou. Não faz sentido nenhum. Se você tá curtindo a vida doidado, beleza, né? Agora, você tá num projeto sabático e tal, mas agora você tem uma empresa, eu vou andar um pouquinho e depois eu vejo o que eu faço, não existe isso, né? E também, assim, posso botar no meu Waze lá uma meta de chegar em determinado lugar. Se em algum momento eu ver, cara, não, já aconteceu aqui também, eu lembro, a pessoa queria ter 5 lojas, depois ela se deu conta, olha, não preciso de 5 lojas para realizar meu sonho. Eu preciso de 2 muito rentáveis. Beleza, ela vai recalcular a rota. Né? Eu vou refazer uma outra meta, comunicar com o time, conversar com as pessoas, mas eu nunca estou andando com o meu carro sem saber para onde é que eu estou indo. Eu sempre tenho clareza. Eu posso mudar, mas eu tenho clareza, né? Essa é a importância perguntar por que 90 dias, né? 90 dias é um prazo em que a gente entende que a gente pode entregar algo, conquistar algo, e é um prazo que eu não vou esperar muito se, por exemplo, não for o caminho que eu quero, ou eu mudar de ideia, ou eu não chegar nesse resultado. Então, eu posso reprogramar esse processo dentro dos 90 dias, porque eu posso atingir essa meta mais cedo, porque eu posso não querer mais ela, ou porque eu posso precisar de outra necessidade qualquer. Essa confirmação, ela é constante com os nossos clientes. Cada contato que a gente faz, cada encontro, a gente fala, legal, a tua meta de 90 dias era essa, você está aqui, ainda é este caminho que a gente quer seguir, né? Meta de 3 anos ainda é esse caminho que a gente quer, porque ele precisa ter essa certeza e essa afirmação para a gente saber que está indo na direção certa. E também até fala um pouco sobre o ciclo PDCA, né? Porque assim, 90 dias a gente entende que é um tempo razoável para implementar uma estratégia nova. Imagina, os negócios que a gente trabalha já são minimamente consolidados e não existe ter um tempo para colocar as coisas em prática. Claro. Por mais executor que sejam os nossos clientes, existe um prazo. Então, para colocar, poder ver o resultado daquilo, fazer uma avaliação para poder criar uma outra meta, né? Perfeito. É melhoria contínua, né? A gente fala isso bastante dentro do nosso método também. Então, assim, o objetivo é garantir que o cliente esteja nesse caminho, que ele esteja melhorando. Então, assim, quando eu vou fazer uma mudança muito brusca, normalmente a meta ela é um pouquinho menor. Por quê? Para que eu possa absorver essa mudança internamente na equipe, nos meus clientes, nos meus processos e tudo mais, né? Todo novo caminho passa por uma definição de processos, treinamento de time, clareza do objetivo. Então, isso leva um tempo. Mas 90 dias é um tempo suficiente para a gente colocar e operacionalizar isso dentro do time, independente de ser sozinho ou ter uma equipe maior, e a gente já colher algum fruto, né? Lógico que quanto mais sequência a gente tiver nesse caminho e dentro dessa meta, maior vão ser os saltos que a gente vai ter dentro desse prazo. Perfeito. Fim dos 90 dias, o que a gente faz? Se eu chegou no fim dos 90 dias, eu posso ter atingido a meta, posso ter atingido parcialmente, posso não ter atingido a meta. O que se faz no fim dos 90 dias? A gente senta, avalia e traça uma nova meta. Perfeito. Né? Esse é um processo contínuo. Então, assim, eu sempre Mas tem um aprendizado, né? Ou seja, eu vou olhar para aquele caminho que aconteceu. O que a gente fez de positivo para eu reforçar e o que a gente faria diferente se fosse fazer de novo, né? E traz para a nova meta de 90 dias. Traz para a nova meta, faz as lições aprendidas, pontua aquilo que funcionou, vê o resultado, se foi aquele que a gente alcançou, se foi mais, se foi menos, por quê, né? E isso já dá um parâmetro também para a gente ser mais assertivo na próxima meta. Então, é um exercício de performance. Quanto mais eu setar metas, quanto mais eu executar, mais assertivo eu vou conseguir ser e mais satisfatório é esse processo, porque não tem nada melhor do que a gente conseguir bater uma meta, né? O sentimento de alcançar um objetivo, de comemorar com a equipe, de colocar. Então, eu falo assim, a meta ela tem que ser algo realizável, porque a experiência e a vivência de comemorar isso em equipe é sensacional. Né? E criar o hábito de bater meta, né? Criar o hábito de bater meta. Tem que se tornar um hábito da equipe. Até falando sobre isso da equipe, hoje, agora, mais cedo, eu gravei o estudo de caso lá, o case com a Luane da Projeto Imbé.
Ótima cliente. Ótima cliente, né? E durante o case ela comentou assim, ela tem um escritório de engenharia e arquitetura em Imbé, no Rio Grande do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul, e em 6 meses eles aumentaram em 200% o faturamento, bateram o recorde histórico, o escritório tinha 3 anos, e durante o discurso dela, ela agradeceu bastante a equipe. Ela falou, nossa, o pessoal pegou junto, tanto minha sócia que é minha irmã, as meninas da equipe, etc. Todo mundo abraçou bem a ideia e teve resultado. E eu percebi isso como um ponto em comum em vários cases que eu gravei, assim, como eu tenho a felicidade de de conversar com os clientes no momento onde eles de alegria que alcançaram o resultado, bateram a meta, e eu vejo várias vezes eles comentando, tipo, no meio do discurso, o time abraçou junto. E aí, se eu digo, se quem tá ouvindo não presta bem atenção, ele acha que o time que abraçou, mas não foi o time que abraçou. Foi ela que fez o time abraçar. A postura de líder é essencial nesse processo, né? O quanto mais o líder trazer essa responsabilidade, fazer o time se sentir parte, né? Aqui a gente faz muito isso, a gente é um pedaço do time do cliente também, além de auxiliar, né? Então, assim, quanto mais o cliente compartilha com a gente, mais a gente se sente parte desse processo, mais a gente consegue entregar e trazer esses benefícios para ele. Mas é nítido, ou seja, o dono tem a postura de liderança em agregar as pessoas em torno de uma meta, né? É o principal responsável pelo sucesso, é o dono, o empresário, aí nesse processo de bater meta. Não tem jeito. Assim, o dono, ele é o líder do processo. Quando a gente está falando do líder, não quer dizer que ele vai executar, mas é ele que está inspirando as pessoas, é ele que une as pessoas em torno daquela meta. E a gente já viu também outros casos onde o líder simplesmente delarga o programa e delarga a meta para uma pessoa. Depois vem no final cobrar resultado. E aí, por que não aconteceu? Né? Não faz sentido nenhum, né? Tu não está participando, tu não está vivenciando. É o teu negócio, é aquilo que tu quer, é o teu sonho, porque a meta da empresa é a meta de um líder, de um empresário, onde ele quer chegar, no que ele quer construir, no que ele quer transformar dentro da sociedade. Né? Então, ele tem que sim estar ativamente colocando disso. Ele pode ter pessoas principais, pontos focais para ele estar alinhando, né? Pessoas que, empresas, nossos clientes que têm equipes maiores, têm os seus pontos focais, têm os seus líderes internos, assim como a gente tem aqui na Codirect, mas ele precisa estar acompanhando através de indicadores, radar, etc., uma série de ferramentas que ele pode utilizar para ele garantir que esse processo está acontecendo e principalmente para ele estar apto a ajudar eles no que for preciso. Né? Porque os desafios são muitos, né? A gente sabe, a gente comemora a meta no final, poxa, é só alegria, mas a gente sabe o desafio que foi chegar lá, a gente sabe o quanto, né, tudo que passou, tudo que teve que passar de obstáculo, então assim, ele tem que estar olhando e sabendo o que ele pode suportar a equipe dele e o negócio dele para ele conseguir chegar no resultado. Perfeito, né? Então assim, não adianta o dono delargar, assim, ó, tá aqui o time, gente, tá aqui a meta, tá aqui, boa sorte. Tá aqui, ó, tá aqui a meta, assim... Daqui a 90 dias a gente fala, gente, valeu, uhul, vamos pra praia, valeu, daqui a 90 dias eu venho aqui pra ver o que aconteceu. E querer soltar raio e grito em cima de todo mundo, como que a coisa não aconteceu e blá, blá, blá. É engraçado que, né, a gente tem, né, a nossa meta de 3 anos, meta de 90 dias, e dentro do desafio, que é outra ferramenta que a gente tem no programa, né, o desafio de resultado, a gente tem também a nossa meta mensal, que o desafio é do primeiro ao último dia do mês, e a gente olha os números a cada semana, né? E a gente traz para eles uma cultura de olhar para esses números e para esses resultados. E essa cultura de olhar para esses números automaticamente cria ações, né? O reflexo, ele enxerga uma coisa que não é tão positiva. Só o fato de olhar o número já ativa um monte de coisa na cabeça dele. Já ativa um monte de coisa, já faz ação, já faz... E daí é aquilo que a gente fala, magicamente o resultado acontece. As pessoas falam, nossa, última semana do mês, e eu tô batendo uma meta que nunca teve na história, que nem ela mesma acreditava que ela ia bater, e tipo, magicamente aconteceu. A gente perguntou, o que tu fez? Se tu perguntar para ele vai dizer, olha, eu nem sei. Porque assim, não é nada diferente que ele já fez, a não ser olhar para números, olhar para processo, ter um objetivo e trabalhar em prol dele. Né? Com energia, com sinergia, parece tão simples, e é tão simples e tão fácil, quando tu consegue colocar isso culturalmente dentro do teu negócio, é uma transformação imensa dentro da empresa. Né? Até falando sobre isso já entra até na parte, são rituais, né? Quando a gente fala ritual do time bater meta, inclui o dono e o time. Então uma das coisas é olhar os números semanalmente. Outra coisa que a gente falou foi comunicar as metas, né, com todo mundo. O que mais que se faz junto com o time para poder criar essa rotina de um time que bate metas?
eu acho que tem aí um ponto importante que são indicadores, né? A Uhum. gente tem que saber metrificar esse processo para a gente poder, como a gente falou, não é só olhar para os números, é olhar para os números certos, né? Uhum. Então, definir esses indicadores junto com o time, e aí tem que usar muito o pessoal mais operacional para identificar quais são os números que representam isso, se é venda, se é entrega, se é satisfação, se é NPS, né? Esses indicadores eles têm que estar bem internalizados dentro da empresa, né? E eles têm que ser metrificados ao longo desse caminho, porque é eles que vão medir aí se você está tendo sucesso ou não nesse Se a gente está indo no processo. caminho certo ou não. Uhum. Então, isso que a gente falou ali, desde comunicar, ouvir o time, né? Porque a partir do momento que você mostra a meta, eles também começam a ter ideias de coisas que podem ajudar a alcançar aquela meta. Uhum. Outro ponto que eu também vejo dessa parte de rotina lá é, quando vai começar esse projeto, tem que reunir todo mundo e apresentar o projeto e, entre aspas, vender o projeto, o que eles ganham se isso tudo der certo. Uhum. Explicar o que projeto é esse, por que a gente está batendo que essa meta 3 meses, o porquê, o que é, o porquê que é, quem vai fazer, como que a gente vai fazer isso, o que eu preciso do apoio de vocês para a gente poder alcançar Famoso plano de ação. o famoso plano de ação. É o famoso plano de Mas ação. isso, eu tenho que juntar, cara, a equipe, juntar todo mundo e conversar, assim, olhar nos olhos de todo mundo. Gente, e assim que a gente vai alcançar aquela meta, né? A comunicação, né, Evandro? Eu acho que ela é a base desse processo. Comunicação e transparência, eu deixar claro aquilo que a gente quer, como tu falou, porque o que isso vai mudar na vida da empresa, o que isso vai refletir dentro do dia a dia deles, em termos financeiros, em termos de qualidade de trabalho, em termos de mudança da sociedade, né? Muitas vezes a gente transforma, através do nosso trabalho, produto, serviço, uma qualidade de vida de uma cidade, de uma região. Uhum. Então, isso faz total diferença ali, né? Quando a gente tem um propósito ali por trás. Perfeito. Né? Então, assim, vender essa ideia para o teu funcionário, para ele poder trabalhar, para ele ter orgulho daquilo que ele está fazendo, para ele ficar feliz em alcançar, porque não é bater a meta pelo número em si, é aquilo que ela representa. Uhum. Né? Pode ser uma questão financeira? Pode. A questão Também, financeira a gente sabe que reflete de N formas dentro da vida pessoal da pessoa. Qualidade de vida para sua família, liberdade, comodidade, enfim. Lazer, enfim. Lazer, várias formas. Né? Outro ritual que tu comentou ali uma hora, que era a parte de comemorar. Porque às vezes a gente tá tão no automático, né? Tipo, de alcançou a meta, legal, gente. E assim, isso parece que passa batido. Uhum. Mas eu vejo vital importância para um time criar a cultura de bater as metas, a celebração das metas alcançadas, né? Com certeza. É isso que tu falou, treinar o time para ele gostar de bater metas, Uhum. né? E isso passa pela comemoração. Tem o meu pai gosta muito de corrida de cavalo, viu? De TV e tal. Uma vez eu vi com ele um documentário e eles falam que os cavalos que eles acham que são bons, eles treinam com outros cavalos piores para ele ficar vendo, para ele ter o gostinho de ganhar. Porque mesmo? ele cria isso dentro, né, do animal que está ali fazendo aquela prova. Então, assim, a gente precisa treinar e dizer para eles, cara, é bom bater meta, é bom chegar nesses resultados e a gente vai comemorar esses resultados juntos. Então, quando traz isso, a gente traz o desejo. E, né, numa escala que isso está acontecendo periodicamente, um mês que, de repente, a gente não consegue bater meta, fica aquela sensação estranha, né? Uhum. E causa aquela indignação boa. Tipo, poxa, não batemos a meta nesse mês. O que a gente vai fazer no mês que vem? Não posso. Eu tenho que dar uma resposta para a empresa, eu tenho que melhorar o meu processo, eu tenho que bater essa meta de novo. E, assim, esse o desempenho em alta performance que a gente quer de todos os nossos colaboradores. É isso, assim, criar essa cultura, essa memória de alcançar as metas, de comemorar, da felicidade, de tudo, né? De ter propósito, de recompensar o time pela meta também. Até tô falando sobre isso, uma das coisas que a gente mudou até no nosso processo de treinamento dos vendedores é que antes alguém que chegava novo, ele assistia 10 reuniões comerciais com os vendedores juntos. Só que a gente sabe que a maior parte das vendas elas não acontecem, assim, das reuniões não geram vendas. E uma das coisas que a gente mudou foi o vendedor novo, ele assiste hoje 10 reuniões que o cliente comprou. Ou seja, 10 gravadas, né? Ele vai assistir 10 que o cliente comprou para ele criar essa memória que você falou de como é fácil vender, como é fácil atingir as metas, para ele criar essa sensação e criar essa memória positiva de que é fácil, de que é comum, é mais comum bater a meta do que não bater.
E até falando sobre isso também, né? A gente falou da comemoração, falamos, enfim, de olhar para os números, são vários tipos de rituais diferentes. Como que a gente mantém a galera energizada durante esse processo, assim? Porque, assim, o dia a dia também tem frustrações, né? Tem. Isso parte também da parte processual interna agora, né? Então, tem uma série de ações que você, como líder, tem que fazer para garantir o desempenho da sua equipe, né? Em termos de documentação de processos, RCF bem É a explicado. responsabilidade-chave da função, descritivo de cargo, Isso, tá? responsabilidade-chave da função, o famoso RCF ali, Uhum. né? Então, por exemplo, todo novo colaborador que entra na equipe, no primeiro encontro que ele tem comigo, com o gestor ou com o gestor da área dele, a gente abre o RCF dele e explica para ele tudo aquilo que a gente espera dele desempenhar e dentro desses itens tem aquilo que a gente espera que ele entregue, que ele bata como meta. Por quê? Para ele entender qual é o objetivo e o sentido da função dele dentro do trabalho dele. Né? Esse vai ser o dia a dia dele dentro desse trabalho. Né? Então, assim, a gente parte por esses processos, isso vai desde o processo seletivo até o onboarding do funcionário no treinamento. Perfeito. Outro ritual também que eu vejo da rotina de time que bate meta é o estudar. Ou seja, assim, o estudar técnicas novas em prol de um resultado. Inclusive, é um dos nossos valores aqui na Codirect, que é o crescer ou morrer, que é o autodesenvolvimento. Eu percebo que time que está estudando, que está se capacitando, que está indo profundo, ele tende ou seja, o conhecimento é poder, né? Assim, quanto mais ele sabe, mais ele coloca em prática, mais ferramenta ele tem para ajudar a bater as metas. Então, que tipo de ritual que a gente pode fazer para o pessoal estudar, né? Eu vejo eu nem sabia que existia, o Thiago estava me falando agora, o Code Room ali. O que é isso que eu nem estava sabendo? Surgem coisas aqui dentro que nem eu sei que está rolando. Então assim, né, a gente incentiva muito o time a estar constantemente olhando para o processo e vendo aquilo que tem que melhorar. Então, toda vez que chega um novo colaborador, um profissional de fora, eu incentivo ele a trazer a experiência de mercado e o olhar dele, que é um olhar de fora, para a gente ver o que a gente precisa melhorar no nosso processo. Né? A gente precisa estar aprimorando. Não existe crescimento, né, sem a gente ter alteração, modificação nesse sentido. Então, assim, a gente tem o Code Room que a gente traz temas que aconteceram recentemente dentro da equipe ou com clientes ou algo que não está bem claro em algum momento e a gente discute sobre ele em equipe. Então, participa toda a equipe, todo mundo que está do processo e a gente discute até especificidades de pontos de alguém que não faz aquela função, mas que é importante ele ter esse conceito. Né? Então, essa parte de treinamento vem dessa necessidade do crescer ou morrer, que é a nossa parte cultural forte aqui da empresa, que a gente traz. Então, qualquer um pode trazer um tema, qualquer um pode trazer um case de algum cliente, qualquer um pode trazer alguma situação em que ele, de repente, entenda que não fez 100% daquilo ou que não sabia como agir da forma correta. Para quê? Para que a gente traga isso dentro do nosso processo e aí a gente ou vai trazer o processo, explica melhor e treina melhor e aí vê se precisa de ferramenta, se precisa de algum curso, alguma coisa específica, ou a gente vai dizer, realmente isso a gente não tem no processo, não estava mapeado, pode ser uma dúvida comum para algum outro colaborador, a gente traz e implementa isso no processo, define em conjunto qual que é a melhor forma da gente atuar e a gente traz isso para dentro do processo. Né? Então é um treinamento semanal que a gente faz com eles, é aquela 1 horinha do dia necessária, né? A gente sabe que a gente tem que atender cliente, que a gente tem que cuidar da empresa, tem que cuidar dos colaboradores, tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar da família, mas a gente precisa dar essa atenção para exercitar o nosso time ali, para eles treinarem e ficarem cada vez melhor. Né? É isso, e também eu já vi até o Carlos da Mister Vapor, foi lá, tem, enfim, estética automotiva. Comprou vários livros, montou uma estante, a galera lá que lava os carros, enfim, cada semana a gente vai ler um livro juntos, o pessoal compartilha o conhecimento daquele livro, você pode fazer das pessoas, uma vez por mês, tem um responsável por apresentar o conteúdo do livro para os outros. Gente, time que está estudando junto é mais comprometido, é fato. Com certeza. As pessoas se comprometem mais quando elas estudam mais. Isso é notório, se tornam pessoas melhores, a família agradece, você bate mais meta. Só ver os nossos eventos, quantos clientes tem que trazem a equipe, né? Montam lá uma estrutura com uma mesa, todo mundo senta. Bota na televisão. Participa, né? Tem aquele caso daquela cliente na última imersão, que, enfim, ela tinha um compromisso, ela ia viajar num dia, né? E ela falou, falei para minha equipe lá usar a estrutura da minha loja e participar do treinamento, e eu queria ver quem ia, porque... Deixou voluntário, né? Quem quer vai, quem não quer não precisa ir. E falou, depois ela compartilhou com a gente, quem não fosse, eu estava pensando em demitir, porque eu acho que não está comprometido com a empresa.
mas ela não passou a comunicação completa, não passou da forma certa. O que aconteceu? Ninguém foi e ela perguntou, será que eu tenho que demitir todo mundo agora? Eu falo, não, tem que demitir o líder que não conseguiu transparecer a comunicação da forma exata para chegar no resultado que ela queria. Tem aquele mantra que, né, que a gente faz, a gente tem nossa reunião de radar, onde a gente também olha os nossos indicadores, os nossos números aqui da CoDirect, né, com a nossa equipe de liderança, e que a gente treina, né, todo mundo escreve lá antes da reunião. O que é liderar? Liderar, bater meta constantemente em equipe fazendo certo. Né? Então, esse é o papel, é a missão do líder dentro da sua empresa, né? E aqui a gente trabalha todo com esse mantra para passar, e nesse caso ela não soube liderar da forma exata, não teve o resultado, não atingiu a meta que ela queria assim, naquela atividade. Água mole e pedra dura, porque eu vejo que as pessoas do nada, elas querem, assim, vocês nunca conversaram nada sobre estudar, sobre aprender, sobre se desenvolver, aí do nada, ó gente, vai ter um treinamento no final de semana. A loja vai estar aberta, quem quiser vir ver ou quem quiser ver de casa. Isso não, ou seja, a cultura não está estabelecida, a cultura de aprender não está estabelecida naquele time. E aí, do nada, você quer que a pessoa vá de 0 a 100, nunca estudar nada, e para passar um final de semana estudando. Assim, isso não é cultural agora. Os outros times que já se tornou cultural, que o líder... Primeiro, o líder tem que estudar. É igual lavar a escadaria, de cima para baixo. Então, o dono tem que estar estudando, trazer esse hábito para dentro do time, para quando surgir um negócio como esse, eu falei, uma imersão, os times dos clientes que já são culturalmente dentro disso, de estudar, ambientados nesse processo, eles querem, porque aí vira desejo, eles já estão ambientados no negócio de estudar. Então... É cultural e tem que partir do líder, não tem... Eu fico muito feliz quando vem os clientes falar, eu queria fazer um treinamento pro meu time, eles vêm sem jeitinho pedindo, pode? Eu falei, deve, que bom que ele está colocando, o que vocês precisam? Vamos treinar sobre o quê? Qual que está sendo o desafio? E a gente traz o conteúdo que o próprio líder tem acesso dentro do programa e a gente destrincha isso para eles, porque né, eu faço um encontro lá de welcome com todo mundo que entra dentro do programa. Então, todos os mentorados que iniciam, eles têm uma apresentação para a gente, apresentar como que vai ser o dia a dia, né, todo o ciclo de vida dele dentro da gente. E lá tem, quanto mais você e seu time usufruir do programa, melhor os resultados. Porque não é uma coisa única. Né? Por mais que a gente monte uma estratégia com o empresário, a gente sabe que quem vai executar tem uma equipe por baixo e essa equipe precisa estar bem orientada e bem informada para chegar nesses resultados. Então, a gente incentiva, a gente quer que todo mundo vivencie esse processo e vivencie essa atmosfera, essa cultura, porque isso vai dar um resultado melhor lá na frente. Perfeito, sensacional. Espero que quem esteja ouvindo, você tenha pegado algumas sacadas, assim, eu digo, você não precisa nem mudar tudo. Se você pegar uma coisa que você ouviu aqui e implementar junto com o seu time, muda tudo. Muitas vezes a transformação está em uma coisa que você vai aplicar por vez, que já vai mudar a cultura do time, que você possa bater suas metas e compartilhar com a gente os resultados que você está tendo. Pode deixar dever de casa aí? Pode deixar dever de casa. Dever de casa aí, seta uma meta, monta o plano de ação, junta a equipe e apresenta para sua equipe. Perfeito. Né? Depois escreve lá o que manda nos comentários aqui. Inclusive, se você está vendo aqui pelo YouTube, tá? Se você está vendo aqui pelo YouTube, vai aqui no botão embaixo chamado inscrever, se inscreve, aperta no sininho para ativar as notificações, receber os próximos vídeos, ser notificado. Você está vendo pelo... Vendo não, né? Você está ouvindo pelo Spotify. Se bem que o Spotify agora tem vídeo, não tem? Tem, alguns tem. Alguns tem, né? Vendo ou ouvindo por onde quer que seja no Spotify... avalie aqui o nosso podcast no Spotify, dá lá, se você teve uma experiência 5 estrelas, deixa 5 estrelas pra gente, deixa um comentário, segue aqui também, acompanha a gente lá no Instagram, @codirectbr, @codirectbr, que tem conteúdo diário para te ajudar a conquistar uma marca de valor. E também, se você quiser conversar conosco, pra gente poder te ajudar a crescer, entra no codirect.com.br/mentoria e agenda uma sessão estratégica gratuita com o nosso time aqui. Pode vir que a gente recebe com o maior carinho aí e vamos botar essas metas aí para acontecer. Valeu, um abração. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.